Olá, alunos do sétimo ano, estamos aqui hoje para a nossa segunda aula de matemática. Na aula de hoje nós iremos revisar o conteúdo de números inteiros, que está lá na página 22 até a página 26 do livro didático de vocês. Olha só, o que são esses números inteiros? São os números que apresentam sinais de mais e os sinais de menos. Sexto ano vocês estudavam somente os números naturais, que são de 0 até o infinito. Esses números com sinais de menos e de mais surgiram lá desde o Renascimento, onde as navegações facilitaram a descoberta de novas terras. E com essas descobertas, o comércio ele foi expandindo até a criação dos bancos. E os bancos utilizavam sinais de mais para indicar saldo positivo e menos para indicar que você estava devendo o banco. Outra coisa também foram a tática em que alguns comerciantes utilizavam. Por exemplo, se um comerciante ele tinha um saco de farinha aí de 10 quilos, chegava essa mercadoria para ele mais 3 quilos. Então ele colocava tudo junto e simbolizava mais 3 quilos, utilizava o sinal de mais para indicar o excesso nesse saco de farinha. Toda vez que ele vendesse o produto, ele indicava com o sinal de menos a perca. Ou seja, se dos 10 quilos ele vendesse 5 quilos, então ele indicava com o sinal de menos 5 quilos para essa perca. Então os matemáticos da época, vendo essas situações, eles criaram novas possibilidades para os números inteiros. E hoje nós utilizamos eles em várias situações, como por exemplo para medir temperatura e profundidades abaixo do nível do mar. Bom, dando continuidade aí, agora nós veremos como que ficam dispostos esses números inteiros em uma reta numérica. Vejamos. Os números que têm sinal de mais ficam sempre para a direita. E os de sinal negativo têm sentido para a esquerda. Só que aquela regra de número maior do que o outro continua sendo a mesma que os números naturais. Por exemplo, quem está à direita vai ser sempre maior do que quem está à esquerda. Por exemplo, o número 1 ele é maior do que 0, porque o número 1 positivo está à direita de 0. O 0 ele é maior do que menos 1, porque 0 está à direita de menos 1. Entendeu aí, pessoal? Vamos trabalhar aqui agora a ideia de sucessor. Sucessor é o quê? É o número que vem imediatamente após o outro, ou seja, quem está à direita de cada número. Ele é chamado de sucessor. Vamos lá, por exemplo aqui, menos 2. Pergunto para vocês, quem é o sucessor de menos 2? É menos 1 ou menos 3? Bom, o sucessor de menos 2 é claro que é menos 1. Isso pode gerar uma confusão na cabeça dos alunos por seguinte, ao pensar que o sucessor de 3 é 2. Mas tem que lembrar que a disposição dos números negativos fica dessa forma aqui, ou seja, quem está à direita é sempre maior do que quem está à esquerda. E, consequentemente, para menos 2, quem está à direita dele é o menos 1. Entendeu aí, pessoal? Tem que tomar cuidado com esses macetezinhos aí, porque pode cair aí em provas e acaba errando por coisas simples. Vamos lá agora. A ideia de antecessor. Antecessor é o número que vem imediatamente antes, ou seja, quem vem imediatamente à esquerda dele. Vou usar como exemplo aqui o 0. O 0, pessoal, ele não tem sinal nem positivo e nem negativo, ou seja, ele é a origem dessa reta numérica. Vamos lá. Pergunto para vocês, quem é o antecessor de 0? Bom, o antecessor de 0 é menos 1. Por que isso? Quem vem antes do 0 é o menos 1. Entendeu, pessoal? Vamos lá. Próximo. Números
consecutivos. Consecutivos são números que vêm imediatamente após o outro. Eu vou fazer 3 exemplos aqui de números consecutivos. Tudo isso aí, pessoal, está lá na página 29 do livro didático de vocês. Veja bem, tem um exemplo de números consecutivos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu tenho 4 números que são consecutivos. Por quê? Um está vindo imediatamente após o outro. Quer um outro exemplo? Números consecutivos. Menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Esse aqui é um exemplo simples também de números consecutivos. Vejamos, nós temos aqui uma ordem crescente, porque os negativos funcionam ao contrário. A gente tem que tomar cuidado com isso aí. Então, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1 é um exemplo de números consecutivos. Vou fazer um aqui só para a gente finalizar. Olha só, eu tenho aqui 5. Quem vem depois? 6. Vou colocar aqui 7 e 8 para finalizar. Tem um exemplo aqui de números consecutivos. São números que vêm imediatamente após o outro. Muito bem, dando continuidade aqui agora, nós iremos agora rever o conteúdo de módulo de um número inteiro. Esse conteúdo está lá na página 31 até a página 32 do livro didático de vocês. Vamos lá. Esse sinalzinho aqui significa módulo, ou seja, está pedindo o módulo de um número. Olha só, vou explicar o que é um módulo. O módulo pergunta a distância do número até zero. Entendeu não? Vou explicar novamente. O que quer dizer o módulo? Ele está perguntando o seguinte: quantas casas o 2 aqui positivo ele deve andar até chegar a zero? Veja bem, o 2 deve andar 1, 2 casas até chegar a zero. Zero é a origem da reta numérica, ou seja, o módulo pergunta qual é a distância desse número até zero. Então, o módulo de 2 aqui, positivo, é 2. A distância de 2 positivo até zero é 2. E agora, se eu pergunto aqui para você, qual é a distância de menos 2 até zero? Qual é o módulo de menos 2? Vejamos aqui. O menos 2 ele vai ter que andar 1, 2 casas, ou seja, o módulo de menos 2 é 2. Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Se estiver entre esses dois traços, significa o módulo do número. Está pedindo qual é a distância desse número até zero. Qual é o módulo de menos 2? Nós vimos ali que o 2 tem que percorrer 2 casas até chegar no zero, ou seja, a distância dele até zero é 2. Qual é o módulo de menos 3? O módulo de menos 3 é 3. Sabe por que eu não estou colocando menos 3? Porque não existem distâncias negativas, não tem como eu dar menos 2 passos. Então, por isso que o módulo é o mesmo número, só que sem sinal algum, sem sinal positivo e sem sinal negativo. Módulo de 4. O módulo de 4 é 4. O 4, pessoal, quando for um número positivo, não há necessidade de você colocar o sinal de mais. Simplesmente você pode deixar o número sem sinal, que ele vai continuar sendo um número positivo. Continuando aqui, vamos para oposto ou simétrico. Nós sabemos que essas duas palavras são sinônimas uma da outra, ou seja, possuem o mesmo significado. O que quer dizer isso aqui, oposto ou simétrico? Imagine que você é uma pessoa muito boa e você conhece uma outra que é muito ruim. Ou seja, vocês dois são opostas. Você é muito bom e ela é muito ruim. A mesma coisa que acontece nos números. Porém, não quer dizer que um número é ruim e outro é bom. A diferença está aqui, no sinal. Vejamos. Se eu pegasse essa reta numérica e fechasse ela a partir do zero, se eu conseguisse fechar ela aqui ao meio, dobrar ela ao meio,
O menos 1 encontraria com o mais 1 e o mais 2 encontraria com o menos 2. O oposto quer dizer isso. Qual é o oposto dele aqui? Qual número ele está de encontro na reta numérica? O oposto de menos 1 é 1 positivo. O oposto de menos 2 é 2 positivo. Então vamos terminar aqui agora. Se o número estiver dentro do parêntese e um menos aqui fora, significa que está pedindo o oposto desse número. Oposto de mais 2 é menos 2. Oposto de menos 2 é mais 2. Posso colocar com sinal de positivo ou não. Oposto de menos 3 é mais 3. Entendido aí, pessoal? Então agora vocês podem pegar os exercícios que já foram feitos e fazer eles novamente, que aí é uma forma de vocês estarem aprendendo ainda mais a matemática. Legal aí? Até a próxima.